Primeiro ponto, eu gosto assim de apresentação um pouco mais interativa, tá? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que são da área da saúde, então, por favor, se contenham nessa primeira pergunta que eu vou fazer, tá? Mas o público em geral que não trabalha diretamente com saúde, ou que não estudou tanto um tema desse assunto, então pode falar rapidamente assim, se quem quiser falar, o que você já sabe que a luz do sol proporciona em termos de saúde para você? Quiser falar em poucas palavras assim? Vitamina D, legal, o que mais? Vitamina D, aí tem tudo da vitamina D, né? Mas vitamina D, ciclo do sono, que já tem o nome também de ciclo circadiano, perfeito. Mais algum? Como? Antidepressivo, quem falou? Boa, hein? Legal. Quem mais? Tem uns 3. Tá bom, né? Já tá bom demais, né? Beleza. Normalmente o que as pessoas acham, né? Ah, o sol, ele aquece o corpo, produz vitamina D, queima a pele, aí o pessoal morre de medo de tomar sol. Não é isso? Aí tem que passar aquele monte de protetor, aquele negócio todo, porque tem um certo receio, vamos dizer, principalmente que a principal área de atuação de saúde que fala nesse tema é dermatologia, e aí o pessoal bota um certo terror em cima, aí tem que botar muito protetor solar, etc, etc, falando muito da pele. Mas vocês já trouxeram outros elementos aqui, ciclo circadiano, pelo menos, o efeito antidepressivo. Mas vamos lá, o que nós vamos falar hoje? Além de aquecimento, além de vitamina D, vamos falar de libido, vamos falar de controle de infecção, vamos falar do relógio biológico, vamos falar de capacidade de cicatrização, de antioxidação, regulação de serotonina, que é um neuromodulador muito relacionado ao humor e estados depressivos em geral. Vamos falar de fome, vamos falar de estado de alerta. Então é uma lista bem maior do que a maioria das pessoas pensa, né? Você deve estar com essa cara aí agora, será? É isso mesmo? Não era só vitamina D e a vitamina D não faz tudo isso aí? Será que é isso mesmo? Bom, vamos ver. A minha proposta aqui é não trazer dados simplesmente soltos. Eu vou colocar as referências aqui para vocês. E que, para quem não conhece um pouco do meu trabalho, quem quiser acompanhar nas redes sociais aí, tem o perfil do Instagram, que é o @medicina.certo, é um canalzinho onde eu coloco vídeos nesse tipo de tema, tá? Quantos aqui usam o Instagram? Quase todo mundo, né? Quantos já seguem o meu perfil? Ah, já tem uma turma, tá? Mas se quiser seguir lá, eu vou propor aí um certo desafio para vocês. Quem colocar nos seus stories e me marcar lá, aprendi tanto na palestra do Lucas, se quiser colocar um resumo, tá? Quem fizer o melhor resumo, pode ser um resumo feito depois, tá bom? E eu vou colocar lá nos meus stories, vocês acompanham quando eu vou abrir. Vai ganhar uma inscrição para o meu curso online de gerenciamento de estresse. Então não precisa fazer não precisa fazer necessariamente o resumo agora, pode fazer o resumo depois, então quer dizer, fica esperto aí, aprende agora e depois assiste lá de novo se precisar, tá? Então vamos lá, vitamina D. Eu considero esse assunto, para muitos não é básico, mas eu já considero básico, porque hoje o pessoal já sabe. Vitamina D, o tal do hormônio D, não é isso, doutor André? O hormônio D, porque vitamina D não é nem necessariamente uma vitamina, é um hormônio, né? O colecalciferol. Então assim, a gente estava até conversando aqui antes da apresentação, né? Então quer dizer, o sol, em alguns estudos norte-americanos e canadenses, não é a mesma incidência solar que nós temos aqui, né? A gente sabe que para uma produção de manutenção de um nível básico de vitamina D no sangue, não é um nível otimizado, a gente precisaria ter uma exposição solar de pele, radiação ultravioleta do tipo B, tá? Pelo menos 20 minutos com 40% de exposição da pele. E isso aí num horário aproximadamente 10 horas da manhã. Quem tiver com níveis de vitamina D muito baixo e quiser subir o nível com luz solar, precisa ser mais. Quer dizer, se alguém dosou recentemente, se não dosou, dosem, por favor. Tem diversas pessoas aqui à disposição. Mas, se tiver um nível muito baixo, vamos dizer 15, 11, para você chegar no nível de 50, de 60, você vai ter que tomar mais. Precisa de mais. E muitas vezes precisa de um impulsionamento, aí, de um estímulo de reposição, tá? E a vitamina D tem muitos assuntos que se falam, mas eu trouxe aqui principalmente o que já tem constatação científica completa em que não há dúvida, tá? E já tem um vídeo do meu perfil recente, porque saiu uma publicação lá do New England Journal of Medicine mostrando que a vitamina D não teria efeito nenhum de fazer suplementação e tal. Daí eu mostrei os dados daquele estudo, mostrei os outros e já tem um vídeo lá falando desse assunto, então eu não vou trazer esse assunto total, tá? Então, algumas coisas que a gente já sabe que tem. Fortalecimento de imunidade, controle para não desenvolvimento de doença autoimune,
controle de dor, manejo até de glicose, de insulina, melhora desempenho sexual, melhora o humor. Tá, Lucas, mas e o câncer que eu ouvi falar tanto, que controla o câncer, que faz super bem para o coração e resolve toda a massa magra e o osso? Por incrível que pareça, as evidências são controversas ainda. Então tem muita gente que afirma com certeza e tem evidência que diz que não tem essa certeza, mas provavelmente já temos indícios de que também atua em todos esses sistemas. Então, só pela vitamina D já vale a pena. Ok? Mas aqui está um resumo, se quiser depois acompanha o outro vídeo. Vamos lá. Primeiro, libido. Pô, luz do sol, libido, como assim? Olha que estudo interessante do The Cell Reports. É um dos melhores jornais de ciência que existe no planeta, tá? É considerado aí o Apex 2, quer dizer, o segundo melhor depois da Nature. Então não estamos falando de uma publicação qualquer aí, estamos falando de uma revista de respeito, mostrando que a exposição solar à luz ultravioleta do tipo B induz o eixo pele-cérebro gonadal. Que coisa estranha é essa, né? Quer dizer, em resumo, o estímulo ultravioleta não produz só vitamina D, não, ou o hormônio D, que o colecalciferol é um hormônio, né? Mas ele aumenta tanto para homens quanto para mulheres os níveis de estradiol, progesterona, testosterona, estrogênio, olha lá, tanto para homem como para mulheres. E aqui você vê nos países do norte, né? Quando lá em julho, junho é verão, classicamente você observa também populacionalmente um aumento hormonal de forma global, porque a exposição do sol aumenta. Então existe já uma correlação direta. A gente muitas vezes recebe pacientes que tem, por exemplo, um homem que está com a testosterona muito baixa e não quer fazer reposição, às vezes não tem dinheiro, por exemplo, para usar uma suplementação boa. Luz do sol já dá um gás aí nos hormônios de forma geral. Esse estudo também mostrou melhoria de comportamento romântico, hein? Quem aí acha que precisa melhorar o comportamento romântico de um do outro, do casal, né? Então, pede para tomar um sol, estimula para tomar um sol, que isso aí vai dar um auxílio, tá? Mas, de novo, é na pele e luz ultravioleta, porque vocês vão perceber que existem as diferenças, tá? Se vocês tiverem perguntas, pode ir levantando a mão, tá? Diga. É um espectro de luz que eu vou mostrar um pouco mais para frente, que é uma mensuração da luz eletromagnética, tá? Que é um jeito de medir, porque a gente sabe pela espiritualidade que a luz é muito mais do que uma onda eletromagnética, tá? Mas pelo espectro da onda eletromagnética, a luz ultravioleta ela começa a incidir mais sobre o globo a partir de umas 10 horas da manhã. Quando é o horário mais cedo, é mais uma outra radiação, eu vou mostrar isso mais para frente, tá? Então, semelhante àquele protocolo para manutenção de vitamina D, pode servir também para elevar esses níveis hormonais, tá? Vamos lá. A exposição ao sol através de vidro, é verdade que é danoso, assim, não é benéfico? Não, o que acontece é que é o seguinte, não é que não é benéfico, é que os vidros, a fabricação dos vidros, principalmente a partir da década de 60, eles começaram a ter bloqueio de espectros de onda, tá? Então o que acontece é que você recebe fracionalmente o espectro de onda. Então não é o espectro de onda do jeito que a natureza fez. Simples, né? Então você não recebe o espectro completo. Então eu vou explicar um pouco mais para frente o que isso influencia, inclusive, no ciclo circadiano, tá? Ok? Certo? Essa parte aí, libido, hormônio, quer melhorar o hormônio, além de tomar alguns suplementos bons, temos diversos, tá? Pode tomar banhos de sol, com exposição da pele, tá? Não adianta ser de roupa. Infecção. Olha aí, ó. Lá de Oxford, o Hospital de Oxford, na Inglaterra, não estou lembrando bem a data. Oi, filho, tudo bem? Você vê, antigamente os hospitais, quando tinham enfermos tratando infecções, eles colocavam as pessoas para tomar banhos de sol. Não é uma história antiga isso aí? Pô, vai melhorar de gripe, pô, toma banhos de sol. Quantas pessoas você ouvem falar isso ainda hoje em dia, se não for o povo antigo aí, os idosos, falando que faz bem? Hoje em dia é protetor solar, boné, se tranca, vidro filmado, dentro de casa, aquela coisa toda. E o controle infeccioso, será que a gente tem evidência científica? Ou isso é uma história de idosos? Então olha aqui, eu trouxe 2 estudos com 2 referências, depois se vocês quiserem olhar a referência, quem souber ler inglês, quiser pesquisar, quiser ler a fundo, mas mostrando claramente que a luz solar, ela protege tanto contra infecções bacterianas quanto infecções virais. Olha só, mencionaram aqui a pandemia. Quantos estavam tomando sol durante a pandemia? Opa!
Tá vendo que público seleto esse, hein? Né? Por quê? Porque a gente sabe alguma coisa a mais, tem alguma coisa a mais, entendeu? Mas a galera estava tudo trancado em casa. Não é isso? Então, precisa ter exposição solar. Então, ó, aqui tem, ó, regras, né, da luz natural e ventilação para controle de infecção. Tem tanto, esse artigo aqui, ele trata tanto da historicidade, quanto do que tem de perspectiva atual, quanto de perspectivas futuras e dados de hoje, né? E você vê, eu estou trazendo referências aqui de 2015 para cá. Veja só, isso aqui é de 2021, tá? Então, luz do sol e proteção contra a influenza. Vamos trocar aqui, né? A guarnição contra a influenza, né? Brincando, tá? Quer dizer, mostrando que a luz do sol tem um efeito benéfico de controle infeccioso, tanto para o ambiente quanto diretamente no organismo, tá? E aí, tiveram uma pergunta que eu vou explicar com um pouco mais de detalhes, tá? Se o assunto começar a ficar muito nerd, se eu começar a falar palavras muito estranhas, vocês me perguntem. Mas é o seguinte, perguntaram aqui da luz ultravioleta. É que o espectro da luz do sol é muito mais do que ultravioleta, né? E o controle imunológico, que é o próximo assunto que eu vou falar agora, por enquanto está falando de combate direto infeccioso. Mas vamos dizer, a defesa imune, ela está muito associada com uma organela. Organela é uma estrutura que tem dentro das células, tá? E que tem funções específicas. E é a mitocôndria. Quantos aqui tem noção do que é uma mitocôndria? Tá, tem uma turma que não tem noção. Mitocôndria é uma organela que produz a energia. Eu estou conseguindo falar, pensar, vocês estão conseguindo me ouvir, porque tem a energia circulante. O corpo humano funciona também com uma energia elétrica, e essa energia vem das mitocôndrias. E a mitocôndria, ela não produz uma energia limpinha, por exemplo, uma energia eólica. A mitocôndria, ela é uma organela que ela não produz uma energia totalmente limpa, digamos assim, né? O corpo precisa fazer uma restauração vamos dizer assim, dos produtos metabólicos, quer dizer, como se fosse assim, as consequências ecológicas de uma usina, como se fosse assim, um lixo produzido por uma usina que queima carvão, tá? Fazendo um comparativo, é lógico que não é isso, né? Mas, o que é o nome disso aí? Um nome dado que provavelmente muitos de vocês já ouviram, que é um assunto que ficou famoso nos anos 90, é o tal do estresse oxidativo. Grato. Só uma licença. A imagem anterior da mitocôndria, ela já era mitocôndria ou ela era dentro? É uma imagem representando o vídeo como a mitocôndria gera energia elétrica. Mas como não passou, mas a foto é essa aqui, tá? Então tem uma foto também já tridimensional, vamos dizer. Você pega um microscópio eletrônico, você sabe que tem esse formato. Aí vem a turma da arte e faz essas coisas bonitas, né? Entendeu? Lógico, não é azul desse jeito, assim, mas é mais para dar aquela noção para nós, né? Tá? Então quer dizer, o estresse oxidativo. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar disso. O que seria então o estresse oxidativo? É um processo que, conforme a mitocôndria produz energia, então a energia que faz todo o sistema orgânico funcionar, faz o seu cérebro funcionar, o nosso cérebro funcionar, a gente ter capacidade de respirar, musculatura, produção de hormônio, tudo que você imagina depende de energia, tá? Então, a energia, a imunidade, a pessoa, por exemplo, que está com dificuldade de emagrecimento, se ela tiver mais mitocôndria, gastando mais energia, ela está emagrecendo só porque ela existe. Então, vale a pena otimizar a saúde mitocondrial, tá? Então, vamos dizer, o estresse oxidativo, quando está exagerado, e os nossos mecanismos de reparo do estresse oxidativo não estão eficientes, então alguns processos começam a acontecer. O corpo vai ganhando inflamação, que é um sinal imune de que algo não está legal. É como se fosse um sinal de fumaça, até brincamos ontem, né? Um sinal de fumaça, quer dizer, tem algo que está errado, é a inflamação. A imunidade fica procurando onde está o problema. Porque às vezes a inflamação está escondida, a pessoa não sabe onde está, né? Uma das causas é o estresse oxidativo não controlado, né? A gente sabe que o estresse oxidativo, portanto, aumenta o aparecimento, por exemplo, de doenças como câncer, se ele está descontrolado, tá? Mais uma vez. O envelhecimento precoce. Por que precoce? Por que essa história de precoce? Porque tem pessoas que você olha assim, fala, rapaz, esse cara tem 97 anos. Parece que não, né? Parece que tem 80. Por quê? Porque ele não teve um envelhecimento precoce. Tem outros que você olha com 40, parece que tem 70. Não é isso? Então, a aparência física, ela tem muito a ver com esse relógio biológico, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, quer dizer, o envelhecimento, ele não é basicamente a contagem dos aniversários, não. Por isso tem gente que até brinca, né? Tá ficando mais novo, né? Fizemos um aniversário recente aí. Ah, tá ficando mais novo? Pode ser, né?
Pode ser, porque o relógio biológico não necessariamente ele está acompanhado do relógio cronológico. Isso é um assunto interessante, tá? E aí, por conta disso, lá nos anos 90, começou-se a falar muito dos antioxidantes. Quem aí toma antioxidantes? Alguns. Legal. Pouco, mas poucos, né? Você toma. Eu vi você tomando hoje, né? Então, quer dizer, aí tem diversos tipos de antioxidantes que foram sendo descobertos. Aí, hoje em dia, tem gente que toma aquele pacotão de antioxidante. Então, por exemplo, a vitamina E, a vitamina C, aí toma quercetina, aí toma a coenzima Q10, a ubiquitina. Aí, às vezes, toma um monte de coisa, que é um monte de coisa boa, mas a função primordial é a antioxidação, é tratamento de mitocôndria, né? No frigir dos ovos se resume a isso. E tem 2 antioxidantes que são potentíssimos e que poucas pessoas tomam, né? Então, um deles é a melatonina. Melatonina tem a ver com a luz do sol, vou falar um pouco a respeito. Mas tem um que é nutricional, que é ingerível, que é a glutationa. Glutationa não é com vitamina C, não é com vitamina E, não é com esses aí. Você precisaria tomar N-acetilcisteína, você precisa de cisteína e precisa de glicina. São aminoácidos que poucas pessoas tomam. Eu vejo muita gente às vezes gastando R$800 com todos os outros antioxidantes. E esse aqui, que é um dos mais fortes em termos de nutrição, não está tomando. Aí vale a pena às vezes fazer uma revisão, tá? E aí vem a melatonina, certo? Vamos ver qual que é aqui. A melatonina. E aí, normalmente quando a pessoa ouve falar de melatonina, ela está pensando ou na cápsulazinha que se toma, né, de suplementação, ou ela está pensando na melatonina produzida pelo cérebro, né? Então, mas eu vou apresentar para vocês um aspecto novo para a maioria de vocês aqui a respeito de melatonina, tá? Então, falando um pouco então de radicais livres, que é esse é o tema então, estresse oxidativo, tal dos radicais livres. A gente sabe que a incidência da luz ultravioleta estimula a energia do corpo. Então, o aquecimento, tudo isso. Então, conforme o dia avança, e o nosso relógio biológico também avança, a produção de radicais livres aumenta. Então, a gente produz muito mais de dia. E à noite é o momento de reparo, né? E a gente sabe que, usualmente, pessoas que estão com uma boa saúde neurológica, elas produzem uma quantidade de melatonina suficiente para ela ter um sono adequado. E essa melatonina também tem um bom efeito aí de redução de antioxidação, tá? Então, quer dizer, é como se de dia produziu energia, produziu, tem um tanto de excedente, um tanto, vamos dizer, de lixo metabólico. Aí chega à noite e faz toda aquela restauração, né? Então, os mecanismos antioxidantes ficam mais ativos. Inclusive, quem está tomando antioxidante, quiser passar a tomar à noite, você vai começar a observar um efeito mais forte, tá? Mas, quem que produz mais melatonina aqui, hein? É o cérebro? É a pineal? A maioria deve achar que sim, né? Mas eu coloquei o sol aqui, né? Que interessante, né? A glândula pineal produz 5% da nossa melatonina corpórea. O sol produz 95% da nossa melatonina corpórea. Mas não é uma liberação cerebral como acontece de noite. Olha que interessante, porque isso é uma pesquisa bem recente, de 2019. Então vamos lá, Célia. Aqui está o espectro de luz visível. Tá? Então, conforme a frequência da onda, eu falei que o papo ia ficar um pouco nerd, tá, pessoal? Desculpa aí, mas se não entender, pergunta, tá? Então, quer dizer, você vê lá, ó, raios gama já é um pouco mais já está beirando ali o visível. Raio X a gente não consegue ver, ultravioleta, esse pouquinho aqui é o espectro visível, né? O Sol tem todas as radiações, né? O raio, o infravermelho, aí você tem a frequência de um radar, de uma rádio, de uma TV antiga, aí ondas lentas, a rede AM, então é todo o espectro de onda eletromagnética, tá? E a luz visível é só essa parte aí. E aí, a gente tem então esse espectro solar aqui já mais aproximado, né? Então você vê aqui desse lado o espectro ultravioleta, aqui nesse meio a parte aqui ó, de 400 até 760, a luz que é visível, que a gente enxerga por cores, e a partir dali a gente começa a ter o infravermelho. E essa radiação aqui que eles chamam de Near Infrared, quer dizer, é a radiação mais próxima da luz visível do infravermelho, é a radiação que eu vou falar a partir de agora, tá? Olha que interessante, olha a penetração até onde chega a luz do Sol
e esses espectros de onda dentro dos tecidos humanos. Então, você vê que quanto mais próximo do azul, mais próximo do ultravioleta, fica ali na pele. Por isso que os hormônios que dependem da pele, porque a pele é um órgão produtor de hormônio, se beneficiam mais da ultravioleta. Mas conforme você modifica a amplitude da onda, e você se direciona mais para o vermelho e para o infravermelho, essa radiação ela entra muito mais profundo nos tecidos. Chega a entrar 12, 15 centímetros dentro do corpo. Tá? Então, o Near Infrared é uma frequência de onda que chega lá no baço, pode chegar lá no pâncreas, pode chegar lá no rim, chega no fígado, chega no intestino, chega no coração, pode atravessar a calota craniana e chegar no cérebro. Tá? E o Near Infrared, então, que é essa próxima aí do infravermelho, inclusive, ó, isso aqui é mostrando o quanto que consegue entrar. Inclusive pessoas que têm muita melanina, então aí os melanodérmicos, para quem não está entendendo, pessoa de pele um pouco mais escura, né? E as pessoas mais de origem caucasiana absorvem um pouco mais, mas você vê que entra do mesmo jeito. Por favor. Volta, se for possível. Volta, vamos lá. Não o slide anterior, mas o anterior ao anterior, só porque a pergunta foi feita. Esse? Então, o que é o infravermelho A, o B, o C, que foi a pergunta que a Célia fez. Ah, tá. Porque isso aqui eles vão classificando, entende, Célia? Conforme a letra, conforme vai avançando a amplitude, põe uma letra. Porque vamos dizer, é característico do homem querer colocar as coisas em caixinha, né? Isso aqui é o espectro da luz, entende? Ah, mas vamos pegar essa faixa de onda aqui, UVB. Então aqui, hormônio gonadal, né? Então estrogênio, testosterona, vitamina D, né? O hormônio D e tal. Que já esse espectro de onda, quando eles testam em laboratório, não aumenta tanto a vitamina D. Aí você tem essa luz visível, e aí você tem ali o infravermelho A, o infravermelho B, e esse Near Infrared, que é essa parte que eu estou falando. É jeito físico de classificar, colocando números e etc. Tá? Entendi aí, mesmo? Certo, então o infravermelho é o que consegue entrar, consegue chegar nos órgãos, nos tecidos mais profundos. E aqui mostrando claramente que mesmo peles que sejam aí de coloração mais escura, tem condição, olha aqui, pelo menos 8 centímetros entrou. Né? Então, é um dos motivos aí também para a pessoa não ter uma camada de gordura muito grande, para poder receber um pouco mais dessa radiação. Tá, Lucas, mas o que tem a ver isso tudo? O Near Infrared, então, que é essa radiação infravermelha, esse aqui eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Ele recarrega os níveis de melatonina dos tecidos. Ah, mas então quer dizer, a melatonina, que é a substância antioxidante mais potente conhecida, que então controla todo esse estresse oxidativo, esse tipo de radiação permite com que o reparo desse estresse oxidativo seja muito mais forte, porque é a mais potente. Então, às vezes a pessoa toma quercetina, toma ubiquitina, toma vitamina E, aí quando você vai ver, tá lá, tá gastando, né? Às vezes a suplementação tá saindo R$800 e não toma sol. E está perdendo o mais potente que existe. Nesse reparo aqui do estresse oxidativo, tá? E aí você vai me perguntar, pode ser que tenha algumas perguntas assim, pô, mas dá uma dica prática aí. E se a radiação infravermelha, ela consegue então adentrar para dentro dos tecidos, então uma dica prática esse tipo de radiação você pode tomar coberto. Se a luz do sol estiver te aquecendo, você está sendo aquecido como? Não é com a ultravioleta. É com o infravermelho que está conseguindo entrar mais para dentro dos órgãos e dos tecidos, tá? Então, essa aqui vale até de roupa, vale de boné, vale de tudo. Mas aí, pô, mas eu não gosto de calor, eu não quero ficar tomando sol, eu me incomodo, eu fico suando muito, eu não tenho essa condição. Então, eu trouxe mais umas dicas práticas aqui para vocês. Aqui é mostrando um gráfico que eu não vou detalhar tanto assim, mas olha que interessante. É o quanto que as folhas conseguem refletir o infravermelho. As folhas verdes, pigmento verde, tá? Então, olha que interessante. Esse Near Infrared, essa radiação é a mais refletida pelas folhas. Se você pega uma foto de ambiente, de floresta, essas fotos de infravermelho, eu queria trazer uma aqui, mas não sabia se ia ficar boa na luminosidade. Essas fotos de infravermelho, você vê que as árvores estão brancas, está refletindo tudo. Então a câmera está captando todo o infravermelho, né?
Então, você não necessariamente precisa estar num ambiente diretamente exposto ao sol. Se você estiver num ambiente como nós estamos aqui, estamos recebendo a radiação infravermelha refletida pelo pigmento verde das plantas. Tá? Isso aqui é mensurado em plantas, não é uma mensuração de tinta verde de parede. Tá? Então olha que legal, você está lá querendo ler um livro sentado ali na sombra de uma árvore, ou está escrevendo um poema encostado numa palmeira, qualquer coisa que seja, está recebendo a radiação infravermelha, está recebendo esses benefícios. Tá? Então aqui uma ilustração, então, que qualquer passeio natural que você faça, você está recebendo esse poder antioxidante. Tá? E esse aqui é um gráfico mostrando aproximadamente isso. Quer dizer, o infravermelho ele fica mais ou menos constante, você vê que não muda tanto a incidência da radiação, enquanto que o ultravioleta, conforme a incidência do Sol sobre o globo, o ultravioleta aumenta muito. Então, o infravermelho ele é muito mais, vamos dizer assim, ele é muito mais perene, ele é constante. Tá? Quanto que a ultravioleta, por isso que para o hormônio D, por exemplo, você começa a ter uma exposição a partir das 10. Já o infravermelho pode ser final da tarde, pode ser pela manhã, pode ser ao longo do dia. Então você vê esse benefício antioxidante, então anti-envelhecimento, reparador de tecidos, é o tempo inteiro. Né? Quando eu me deparei com isso, falei, rapaz, não é uma coisa assim só, né? Ah, faz bem, né? Opa, senhor. E a questão do câncer de pele? Câncer de pele. Então, vamos falar então do possível efeito nocivo, né? O que é que acontece? A radiação ultravioleta, como eu disse antes, né? Ela produz estresse oxidativo. E aí você vê ali proporcionalmente, deixa eu voltar ao gráfico. Você vê que proporcionalmente, a depender do horário, então pega a curva azul. O ultravioleta está muito além do infravermelho. Então essa proteção antioxidante não é suficiente em alguns horários. Por isso que tem um horário para a gente tomar o sol. E é tão nítido perceber isso, né? Vamos dizer, Deus já colocou em nós assim os mecanismos de defesa. Você vai para um sol do meio-dia, você não aguenta muito, né? A maioria das pessoas não aguenta muito. Por quê? Porque é um sinal de que não é para ficar tão exposto assim. E o que acontece? Esse estresse oxidativo pode então induzir mutações de DNA e pessoas que tenham tendência e não fazem um bom reparo, porque toda mutação de DNA é restaurada. Toda assim, num organismo saudável. Houveram mutações, essas mutações são restauradas. O organismo tem essa defesa completinha. Então, tem que haver falha da mutação, aquela mutação ainda ela tem que persistir, os mecanismos de defesa todos têm que falhar, inclusive a imunidade. Aí está sujeito ao aparecimento de um câncer de pele. Entende? Então, não é simplesmente, tomou sol pronto, lógico que aumenta a incidência, principalmente sol forte. Então, pessoas que têm pele de pigmento muito branquinho, de origem mais caucasiana, então tem que ter uma atenção mesmo, principalmente sol de incidência forte, tá? Então, mas você vê como é a coisa, né? Olha como, isso aqui seria como se fosse a proporção entre o ultravioleta e o infravermelho, né? É como se fosse assim, amanhã não tem muito ultravioleta. Então, é como se, olha lá, é como se fosse para cima e para baixo ali, né? O sol nascendo, o sol se pondo. Então, é como se fosse um pré-condicionamento que a natureza mesmo regulou. Aquele aumento de melatonina dentro das mitocôndrias que é pelo sol da manhã. Aí o ser vivo de modo geral. Então isso aqui acontece nos mamíferos, nos animais de modo global, tá? Que tem um mitocôndria funcionante. Então ele vai preparando para receber uma radiação mais forte. Vamos imaginar aí há 5 mil anos atrás, será que a gente tinha toda essa estrutura aqui, era mais árvore, era uma coisa assim? Vamos imaginar aí os aborígenes lá na Austrália, né? Sem uma condição igual nós temos hoje, né? Então quer dizer, está pré-condicionando, está preparando para receber uma radiação mais forte. E já ao final da tarde, então já está tendo o reparo. Porque o infravermelho, então, ele está acompanhando o período todo, e essa proporção, então, é uma perfeição, né? Realmente, quando você começa a olhar com mais profundidade, por onde você olha, é perfeição de funcionamento. Né? Beleza, desse assunto, sei que já foi denso, por isso que eu estou gravando, então quem quiser rever depois, né, que é cheio de detalhes. Tá? Vamos seguir? Relógio biológico. Relógio biológico é o próximo tema. Tem gente que se pergunta assim, mas para que serve relógio biológico? É só para dormir? Relógio biológico é para dormir? É isso? Para dormir, para ficar acordado? Então eu acordo, eu durmo, então é um relógio biológico. Não é só isso não.
O corpo, meus amigos, tem horário para tudo. Então, por exemplo, nós falamos aqui lá no início, né? Produção de testosterona, tem o horário do pico que acontece. O cortisol, que é um hormônio fundamental, assim, dos mais fundamentais e dos mais negligenciados pela medicina em geral, né? O cortisol, ele auxilia a determinar todos esses pulsos do ciclo circadiano e todos os hormônios têm horário para ter pico. Tem horário para a gente ter, vamos dizer, um máximo de alerta, um mínimo de alerta. Tem horário para a gente produzir, então, mais antioxidante, mais oxidante. Tem horário para ter mais energia, tem horário para ter menos. Tem horário que é mais digestivo, tem horário que é menos. Então, toda a saúde está envolvida num relógio biológico que está funcionando. O corpo humano não funciona, por exemplo, igual uma máquina, esse tablet aí que eu liguei, ele tem uma quantidade de bateria, aquela bateria funciona, o processador não. Ele funciona em pulsos. E um relógio biológico que está desregulado, então esses pulsos estão todos desregulados, né? E aí parece fácil assim, dizer, então é só dormir. Aí que tá, não é só dormir. Dormir já é um forte estímulo para regulagem de relógio. Mas aonde entra a luz do sol nisso? É só no escuro? É o que vocês vão me dizer, né? É o escuro, né? Então usa um bloqueador de luz azul, fecha todas as luzes azul, fecha a janela, aí tem a higiene do sono. Ok, tem toda essa parte e tudo isso está correto. Mas eu quero trazer algo a mais aqui para vocês, que é a parte do dia, tá? Eu vou apresentar aqui um cientista que para mim merecia um prêmio Nobel, e que talvez poucos tenham ouvido falar. Esse aqui é o Dr. Samir Ratar. Este homem aqui conseguiu entender como é que funciona a regulação do relógio biológico pela luz do sol. E quando ele publicou essa grande conclusão, digamos assim, de estudos lá dos anos 80, anos 90, o cara pesquisador desses de fisiologia bruto, né? Assim, contra toda aquela corrente sem investimento pesado. E veio descobrindo os mecanismos, né? O Samir Ratar publicou essa conclusão, assim, bem do que eu vou explicar aqui, em 2002. E vamos ver quantos de vocês já tinham ouvido falar desses mecanismos aqui. Nós temos, então aqui, ó, uma representação de um globo ocular, de um olho, tá? Nós temos na porção superior da retina, nessa parte mais daqui, né? Células que captam luz, principalmente para a gente enxergar. Nessa porção mais de baixo aqui, nós temos células ganglionares da retina. São células que estão presentes assim nessas mosquinhas de banana, estão presentes nos répteis, estão presentes em tudo que é animal, está presente na pele do sapo. Assim está permeando os seres vivos da natureza. Esse tipo de célula aqui, células ganglionares da retina. Essas células, elas não captam espectro de visão. Essas células, elas captam contraste, e elas captam intensidade, certo? Como assim o contraste? Então, vamos imaginar aqui assim a alvorada, né? Então, a incidência da luz do sol sobre o globo terrestre, na camada atmosférica, abre todo aquele espectro de cores. Não é isso? Quem ainda não viu um nascer do sol aqui? Difícil, né? O céu é colorido. Mas por que é colorido? É por causa disso. É a refração da luz sobre as camadas de gás. Então abre aquele espectro de cor. Essas células captam justamente esse contraste. Ao longo do dia, a gente vê que a cor fica mais assim, né? Se olhar bem, aí tem até, né? Não vou entrar nesse assunto aí, mas é azul, é branco, que cor que é, tal, né? Então quer dizer, a cor do firmamento a gente vê uma cor já mais constante. Quando vem o pôr do sol, é a mesma coisa. Aparece aquele contraste pela incidência. Então, essas células captam o contraste, captam a intensidade. E aí, como é que funciona? Quando ela capta o contraste, vamos dizer assim que é 6 horas da manhã, e você olhou o horizonte, essas células captaram o contraste. Ela começa a acionar os mecanismos neurológicos do despertar. Começa a acionar, vamos dizer assim, bom dia, Miss Paulo, é hora de acordar. Bom dia, vamos lá, cortisol, vamos lá, adrenalina, sistema nervoso autônomo simpático, produção de hormônio, vai vir um rango. Aí é aquele funcionamento da manhã, né? Conforme a intensidade vai aumentando, o relógio biológico vai percebendo que o dia está avançando. Então, desde quando será que a gente realmente usa relógio para marcar o horário? Não é isso que os antigos faziam? Marcavam pela luz do sol. Mas isso já está intrínseco na biologia. Pode reparar, por exemplo, quem viaja para a praia normalmente acerta o horário pela manhã. Deve ser umas 11 horas. Vamos ver. 10h50. Né?
Às vezes se envolve demais à tarde, a gente perde um pouco a noção e às vezes à tarde a gente não acerta tanto. Já são 7 horas, rapaz, nem percebi, né? Mas quer dizer, a intensidade então vai marcando. E aí o pôr do sol, que seria então o segundo contraste, mas teve que ter o primeiro. O segundo contraste ele marca, vamos lá, Paulo, está na hora de relaxar. Já está na hora de reduzir um pouco aqui. Cortisol, dá uma maneirada aí. Adrenalina, dá uma reduzida. Ó, já vamos reduzir a ingesta calórica. Já não é para comer tanto. Então o relógio biológico ele vai sendo marcado diretamente por essas células. Interessante, né? Que descoberta desse cara. Que descoberta. E onde fica esse relógio? Esse relógio fica dentro lá do cérebro, no núcleo supraquiasmático. Tá? Outro nome. É um nome, tá? É o nome de uma estrutura que tem dentro ali do hipotálamo. Ok? Então, essa frequência de onda, o contraste e a intensidade marcam diretamente para esse relógio central. O que deve ser feito em termos de regulagem hormonal e toda essa coisa do ciclo biológico. Então, vamos dizer assim, eu já atendi pacientes que têm aquela síndrome do ovário policístico. E às vezes a menina demora para menstruar. Eu já tive 3 ou 4 casos, não estou bem certo quantos, simplesmente por acertar a visão da luz do sol, o ciclo menstrual já regulou. Por quê? Porque como é uma vida urbana normal, aqui estamos no interior, né? Mas uma vida lá em São Paulo, como é que é normalmente? Acorda, janela fechada. Primeiro brilho, brilho de tela. Que contraste que teve com o brilho de tela, que tipo de intensidade que veio, uma coisa constante, meio ralinho. O núcleo supraquiasmático não entendeu bem que horas são ainda. Aí então vai na base da cafeína, né? Cafeína e coisa e tal. Beleza. Aí entra no elevador, então acende a lâmpada, aí o carro, tudo escuro. Aí vai trabalhar ou vai para a escola, é aquela luz de LED, aquela coisa também assim. Aí às vezes vem um pouco de luz natural assim, meio do nada, meio sem querer. Aí às vezes no final da tarde, quando pode ver o pôr do sol, vai lá e vê, né? Aí vai lá e vê o pôr do sol. O que o cérebro está recebendo de informação? Chegou o contraste, a pessoa não viu o primeiro contraste, ela só viu o segundo contraste. Bom dia, Paulo, e é 6 horas da tarde, né? Bom dia, está na hora, vamos ligar a adrenalina, vamos ativar o sistema nervoso autônomo simpático, vamos ligar aqui o cortisol, e aí quando vai ver, não, eu sou noturno. Eu funciono bem de noite. Eu sou noturno. Pessoal, noturno é 0,03% da população. O que tem de variação genética, ou a pessoa é muito matutina, então ela gosta de acordar às 5 da manhã, ou ela é um pouquinho, eles chamam de vespertina, mas ela é matutina, gosta de acordar umas 7. É isso. É isso que tem. É 99,9% todo mundo. O Samir Hattar foi questionado na época. Olha como velho é esperto. Não era velho na época, né? Devia ser um pouco, mas... Olha só. Não, mas como assim? Tem os noturnos aí. Olha quantas pessoas são noturnas. Ele pegou mais ou menos uns 400 noturnos, não lembro bem ao todo quantos foram. Você é noturno? Sim. Fez entrevista, todos noturnos. Levou para acampar. 2 semanas acampando, sem energia elétrica, sem nada. Isso lá em 2005, por aí. 100% dos participantes voltaram a ser diurnos e permaneceram diurnos por mais ou menos 10 anos. Do acompanhamento que ele fez. Era noturno? Ou era uma desregulação da luz do sol, da nossa exposição à luz do sol? Entende? Então, isso aqui às vezes exige um pouquinho de disciplina. Exige a pessoa acordar e querer ver luz natural. Exige a pessoa acordar e não querer abrir um Instagram. Exige a pessoa acordar e não querer já sair tomando café e tal. Exige um pouquinho de disciplina. Às vezes a pessoa não tem condição de ter disciplina. Então aí tem outros recursos que a gente pode ir usando para melhorar o relógio biológico da pessoa. Mas hoje não é o tema. O tema aqui eu estou falando da luz do sol. Tá? Estão acompanhando? Dúvidas desse assunto? Ficou claro o suficiente ou já cansaram a memória aí? Oh. Ah, boa, está prestando atenção. Veja bem, esse espectro começa a perder o contraste aproximadamente próximo ali das 8, 8h30 da manhã. Então se você... Ah não, eu acordei 9h30 e vi a luz do sol, então você já não recebeu o contraste. Então é mais ou menos ali, mas depende se é verão, se é inverno, a região do globo que a pessoa está, entende? Então não tem uma resposta tão precisa em termos de horário, depende aí, se tiver algum astrólogo ou geógrafo especializado aí quiser me auxiliar, mas tem essa questão que muda conforme o local que a gente está, entende? Diga. Quer o microfone? O mestre viu o bailinho
ensinou esses exercícios que a gente fez aqui, ensinava que o melhor horário para esses exercícios em relação ao Sol é 1 hora antes do Sol nascer, independente da região, até 1 hora depois do Sol nascer. Então, nessa faixa de 2 horas, é o melhor momento para se fazer trabalho com o Sol. E ele indicava fazer todo dia, como o mestre está falando. E você vê, né? Quantos milênios será que vem essa percepção deles? E chegamos aqui em 2002 para entender como é que a coisa acontece. Né? E aí, quem acha que ele merece um Nobel? Diga. Pode perguntar. Vamos lá. O ideal seria a gente estar exposto também a essa luz, por exemplo, agora em apartamento, né? Seria descer lá embaixo, estar exposto ou só olhar para a janela? Veja bem, o vidro bloqueia, como eu falei antes. Você acompanha essa parte? Por isso que era importante essa pergunta de novo, não lembrei de falar. Tem vidro que bloqueia aproximadamente 50 vezes a incidência. Pode pegar medidor de celular, esses que tem o espectrofotômetro ali, tem uns programinha que mede quantos lumens tem nesse ambiente. Né? Põe na janela e tira a janela. Você vai ver, tem vidro aí que é 50 vezes que reduz. Então não é olhar através de um vidro. Você pode olhar, porque isso é lá dentro do olho, tá? Não necessariamente você tem que estar exposto na pele. Estou falando de um mecanismo neurológico da via ocular. Né? Então você pode abrir a janela e olhar o horizonte. Simples, né? Então, ao invés de acender lâmpada, ao invés de olhar brilho de tela, você abre a janela e olha a luz do horizonte. Ah, eu gosto de tomar couve batida de manhã com o meu whey protein, com minha água com limão, fazer minha reflexão, sei lá, cada um tem uma rotina matinal, não estou entrando nesse mérito, tá? Mas que tal fazer isso olhando o horizonte? Ó, pronto. Você já fez toda aquela coisa legal também, mas você está ali. Aí se um dia está nublado, precisa de um pouco mais de exposição. Mas como é que você vai ficar medindo? É uma coisa que tem que ir sentindo, isso vai muito de pessoa para pessoa, tá? Olha lá. Isso também é muito individual, a resposta pessoal. Então eu recebo pessoas para atender que às vezes estão com a coisa tão bagunçada, que às vezes em 1 hora não dá conta, igual o mestre Paulo, 1 hora antes, 1 hora depois, às vezes a situação assim já está tão que não dá conta. Mas pessoas que já têm uma rotina legal, às vezes 10 minutinhos ali já dá uma diferença. E você pode ir percebendo, é uma coisa muito individual isso, tá? A resposta individual de cada um é muito grande. Essa mensuração exata, vamos dizer, como que a gente teria que descobrir isso? Imagina assim, você fazer um estudo com aproximadamente 250 mil participantes, em diversas regiões do planeta, com diversas genéticas diferentes. Aí você vai expor, um braço do estudo vai expor 10 minutos com vidro, outro sem vidro. Vai dosar o cortisol antes, vai dosar o cortisol depois, aí vai saber o estímulo, vai preencher um questionário e tal, aí vai medir. Você acha que você vai gastar quanto para fazer um estudo desse? Para ter essa resposta do jeito que você está querendo? Não, mas é quantos minutos de forma geral, assim, bem calculada, bem distribuída? Bota uns bilhões aí. Não, que eu saiba, não tem alguém com essa grana para investir num estudo dessa proporção, porque é de graça, né? É de graça. O mais importante é constância. E constância, com certeza. Então você pode ir percebendo. Vamos dizer assim, você não, né? Todo mundo aqui, você é todos, tá? Vamos dizer, 10 minutos. Pô, não foi suficiente para mim. Vou experimentar 15. Vou experimentar 20. Pô, engrenei, ó. Que beleza, hein? Então quer dizer, mas o legal é assim, se você se você conseguir presenciar o nascer do sol, procure presenciar o pôr do sol também. Porque você vai receber os dois estímulos. Às vezes receber só um, e aí ficar com luz de LED até dormir, não teve o segundo. E se você começar a ver só o segundo, está sujeito a inverter o relógio. Entende? Vamos lá. E tem alguma diferença entre você ver o horizonte com o sol, ou você ver, por exemplo, como o Fábio estava falando, a gente mora em apartamento, né? O meu prédio a janela Sim. onde o sol nasce, onde o sol se põe. Então tem uma diferença, é legal ver o sol. Não tem necessidade. Não tem a necessidade. É olhar o horizonte, é receber a luz natural. Entende? Se você receber com mais intensidade, é na face leste, provavelmente você vai precisar de menos tempo. Você vai precisar de menos exposição. Se você está olhando para a face oeste, vai tá claro do mesmo jeito. Pode medir, pode pegar o seu LED da sua casa, pega um medidor de celular, vê quanto de incidência de luz tem dentro da sua casa. Aí direciona para a face oeste, de manhã vai ver que é muito maior, não tem comparação. É muito maior. Então, fazer é melhor do que não fazer. Agora, o ponto ideal, então eu vou comprar um outro apartamento que é na face leste,
só para eu poder... Não, peraí, não precisa. Entende? O ponto é, veja a luz natural pela manhã, procure fazer o possível para ver mais ou menos ali meio-dia, 1 hora, que você vai receber um outro sinal que está na metade do dia, e aí o pôr do sol também. Entende? De preferência sem vidro. Tá? Tem muito óculos hoje em dia que bloqueia o espectro azul, né? Os vendedores até mostram pra gente, né? Ó, bloqueio azul, então perdeu o espectro. Perdeu o contraste. Então tira o óculos. O óculos não tem bloqueio de azul, então manda ver. Aí você vê, né? O que você escuta por aí? Bloqueio azul, usa tudo. Aí você vê esses caras da comunidade biohacking, né? E bota um óculos laranja, bloqueia toda a incidência azul, desde manhã até de noite. Não é isso, pessoal. Não é isso. Agora, chegou o final do dia, como é a casa do Samir Hattar, esse cientista aqui? Como que é a casa dele? Olha que interessante. Tem mais um aspecto aí, já que as perguntas estão vindo. A casa dele, chega, e a gente procura fazer isso lá em casa também, quem tem filho pequeno, observe esse detalhe com seus filhos. Se eles estão muito acelerados, apaga as luzes e acende vela. Trabalha com luz de vela, fogueira, essas coisas assim. Pode ver que eles vão serenando. Meus filhos assim, estão lá naquele pique. Aí tem hora que não dá, né? Não estamos conseguindo assim só falando, né? Então, a gente apaga as luzes, liga a vela, começa a brincar de sombra, passa alguns minutos, o papai quer dormir. Pronto. Porque tirou um pouco daquele estímulo, entende? A casa dele funciona assim, ele tem todos esses dimmers, né? Para você poder reduzir a incidência no final do dia. Ele procura trabalhar sempre com fogo. Então você vê fogueira, não tem esse efeito. E um dos motivos principais, não é nem a incidência. Lembra que eu mostrei que essas células ficam na parte de baixo da retina? Então, esse estímulo acontece numa luz que está acima da nossa cabeça. Olha que inteligência. Você ia montar uma coisa dessa complexidade? Às vezes eu fico impressionado. Quanta gente cética, né? Estuda um pouco de fisiologia, você vai ver que tem umas coisas, não dá para, sabe? É muita perfeição, né? Então, quer dizer, é uma luz que está acima da cabeça, é a luz do sol, mas é uma lâmpada atrapalha um pouco. Agora, a casa dele, ele só tem iluminação no chão. Porque ele sabe, pode ser uma lâmpada forte, que ele está recebendo no local que essas células não se fazem presentes. Então não atrapalha. É isso, cada uma, né? Então, hoje em dia, já tem arquitetura considerando isso. Eu vi já. Eu não sei, não lembro qual país. Mas que toda a iluminação da casa é pelo chão, não é pelo teto. Interessante, né? Considerando essas descobertas. Tá? Respondi, falei mais alguma coisa ou faltou alguma coisa? Tá. Vamos seguir? Tem mais coisa, hein? Perguntas? Não? Bora. O senhor está dizendo insônia que a pessoa demora para pegar no sono, é isso? Isso aí é chamado, a gente dá o nome de insônia inicial. Que insônia, assim, a qualidade do sono está ruim, tem insônia. Se você tem sonolência excessiva ao longo do dia, tem insônia. Ah, não, mas eu dormi certinho os horários, mas você está com sonolência, então não dormiu bem. Não teve a restauração completa. Entendeu? Então, a insônia inicial, normalmente você vai no neuro, vai tal, ele te dá o quê? Um Zolpidem, que é o quê? Um hipnótico. Ou ele dá um Rivotril, que é o quê? Um sedativo. Inclusive, semelhante à estrutura, o funcionamento é semelhante à estrutura do álcool. Né? E pronto, cede o camarada lá, hipnotiza ele lá e não é um sono, entende? Com a arquitetura do sono, a aula não é de sono, tá? Mas quer dizer, isso aqui serve principalmente para regular relógio. Se a pessoa tem insônia inicial, ela praticando isso aqui, eu tenho alguns pacientes que regularam completamente sem precisar de estímulos externos. Externos assim, ingeríveis. Tá? Então, auxilia a regular relógio. E aí, a produção de melatonina, que é todos aqueles hormônios, a produção de cortisol fica mais adequada, então o cara não vai ter pico de cortisol no meio da madrugada. Facilita, né? Então, facilita também para a qualidade. Mas dizer que só isso aqui resolve tudo, nem sempre, tá? Depende da situação de cada um. Mas que dá um auxílio grande e depende um pouco de disciplina, de novo. Não depende de você tomar nada, comprar nada. Simples, né? Tá? Então aqui alguns gráficos mostrando alguns tipos de pulso de cortisol. Né? Então o que é o cortisol? É um hormônio que dá vitalidade, é um hormônio que regula o pulso dos outros hormônios. Ele é produzido lá pelas adrenais e ele recebe um estímulo do cérebro para ser produzido. Então, o que normalmente acontece? E basicamente são 3 padrões de produção de pulso. Tá? Tem um padrão de pulso, que é esse vermelho, que não é o mais adequado, tá? Que é quando tem um grande pulso de cortisol pela manhã, e ao longo do dia cai demais, cai a ponto da pessoa ficar assim, sem energia no resto do dia. Tem pessoas que fazem um pulso já um pouco melhor, faz um pulso pela manhã, faz um pulso no meio do dia,
e está sujeito a cair bastante ali e ficar com falta de energia ao longo do dia. E tem um perfil verdinho aí que é um pouco mais otimizado, que é quando a pessoa tem 3 ou 4 pequenos pulsos, sempre aí, o primeiro é sempre o maior. Normalmente quando a gente dosa um cortisol salivar ou dosa um cortisol sanguíneo de alguém, muita gente que a gente pega, por exemplo, um salivar, que a gente faz 3 amostras, normalmente a pessoa que está com alguma questão disso, né, não tem esse pico matinal, e às vezes tem um baita de um pico aqui 6 horas da tarde. O relógio está completamente confuso. E esse tipo de prática auxilia a vir trazendo o relógio, além de outras modalidades de regulação de cortisol, que pode ser feita inclusive exógeno, de forma bem natural, tá? Então, quer dizer, tem maneiras de equilibrar isso aqui e o relógio está diretamente relacionado com essas coisas, tá? Então, tem um vídeo antigo meu já do YouTube lá, de uma live que eu fiz. Quem quiser ver um pouco mais de ciclo circadiano, essa questão dos hormônios, essa coisa toda, tem um vídeo lá no canal do YouTube, tá? É quase 1 hora também, falando só da parte do relógio, aqui eu estou trazendo um resumo, ok? Opa! Pode, vamos lá. Existe alguma situação onde o cortisol pode cair, por exemplo, 10h30 da manhã e a pessoa tem uma... Pode, é uma queda natural, vamos dizer assim. Você teve um pulso, se a pessoa pulsa, porque tem gente que não pulsa, tá? Imagina que você teve um pulso, por exemplo, 7h30. O cortisol sanguíneo dosamos lá, tá 28, um belo de um pulso, 25, 30, nossa, beleza, né? Tá até um pouco acima. Tá sujeito a ele ter uma queda muito abrupta, né? Porque teve um pulso, aí caiu, isso é natural, entende? Isso é natural, isso faz parte. Agora, o que precisa ver é se está tendo exagero. Está tendo, às vezes, exagero na queda, ou o que muitas vezes acontece é que a pessoa não faz um pulso bom, não. O que a gente pega, assim, na maioria das pessoas que eu já verifiquei, já dosei, o que a gente observa é que é um pulso meia boca, assim, ó. Não é um pulso em ondas, é aquelas marolas. Entendeu? Então o nível já estava baixinho, aí veio uma marolinha, agora eu estou bem, aí cai tudo de novo. Não foi um belo de um pulso. Nem decolou. Normalmente quando decola, o tanto que cai te mantém num nível bom. Não é tão bom quanto estava um pouco antes, entende? Mas não chega a ponto assim de fadigar, nossa, agora não aguento mais nada. Não, mas tem um contraste, tem uma diferença, né? Então, quer dizer, o relógio biológico ele modula tudo isso aí. E de novo a luz do sol então participa ativamente. Talvez é o mecanismo mais forte. Quanto tempo eu tenho? Não é isso? Tá. Pode fazer. Em relação ao sol, que acho que depois a gente vai falar um pouco disso, da importância de estar regulado, porque também a elevação, né, pela fisiopatologia do estresse. Sim, o excesso. Se você puder só, já pincelar? Tá bom, mas vou pincelar para não estragar surpresas, tá? Porque a gente não vai detalhar, vai mais citar. Então tá bom. Então ela está me lembrando aqui que à tarde vai ser falado um pouco mais do excesso de cortisol, quando aí já é o outro extremo, tá? O que normalmente acontece? Aí tem a ver com regulação de estresse, que tem a ver até com o curso que eu falei lá, porque não é um assunto de domínio geral de público, assim. Você vê, essas pesquisas aqui, quantos vocês conheciam todas elas? Ninguém, hein? Tá vendo? Não é de domínio, assim, todo mundo tá sabendo essas coisas, não. O gerenciamento de estresse também. Tem muita ciência ali que tá assim, meio... Está debaixo da gaveta lá. Você tem que dar uma cavocada lá, trazer para entender um pouco mais como é que estão acontecendo essas descobertas de funcionamento de fisiologia, né? E o que acontece? O estresse, e aí, pessoal, estresse quer dizer assim, estresse é tudo que for ativação de alerta, tudo que for ativação de adrenalina, tudo que for ativação de cortisol. É o sistema nervoso autônomo simpático, isso é o estresse. O estresse ele é genérico, tá? Ele não é ruim nem mal, é que botaram um vilão no estresse. O estresse. Não, isso é o estresse crônico, que é o que ela está falando aqui. Estresse crônico é quando a pessoa não sabe desligar. Ela só liga. Então vamos dizer assim, acorda meio agitado. Aí já bota para a cabeça um monte de informação. Aí come de qualquer jeito. Aí corre no trânsito. Aí chega no trabalho. Aí tem que produzir, tem que fazer, tem que estar com foco, tem que estar com atenção. Aí tem filho pequeno. Aí tem conta para pagar, aí tem compromisso para cumprir, aí tem reunião à noite, aí é mais. Às vezes a pessoa está satisfeita com a vida, não é, eu estou super estressado, às vezes não é nada disso não. Mas ela está acumulando tanto mais adrenalina, ela não desliga, ela não liga o sistema contrarregulatório, que é o parasimpático. Quando ela não liga o parasimpático, essa curva de cortisol vira uma bagunça, vira essa marola. Por quê? Porque o cortisol não cai, ele está sempre meia boca, ele está sempre flutuante. Sempre flutuante. Então ele sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho. Não é o pulso natural do corpo. E aí é o excesso de cortisol. Mas aí às vezes você dosa um exame,
o cortisol está baixo. Ah, não, então você não está estressado, não. É o contrário, normalmente está. Porque não pulsou. Olha só. Então, tem que ter toda essa dinâmica aí. Então, quando for mencionado a respeito de excesso de cortisol, é que aí esse hormônio, quando ele é impulsos, é uma maravilha. É uma maravilha. Assim, é um equilíbrio para a vida toda da pessoa ter o cortisol pulsátil. Agora, quando ela tem um cortisol em marolas, aí, minha amiga, aí muda todo o equilíbrio de sódio do corpo, o potássio, muda o efeito de todos os outros hormônios, retenção de líquido, ela não consegue ter esses mecanismos de reparo de DNA que eu estava explicando para o mestre Henrique ali, tem uma série de coisas. Imunidade, é tudo que você imagina, começa a ir para o brejo. Então, o cortisol ele tem que estar bem pulsátil, bem modular, quer dizer, é o tempo do corpo. O relógio biológico está bem reguladinho. E o hormônio, às vezes, precisa de um empurrãozinho. Tá? Eu não sei quanto vai ser falado, mas deu uma pincelada. Então tá bom. Quando for mencionado, tentem lembrar de mim. Eu sei que estou falando muito aqui, mas depois tem a reprise, tá? Lembrando que ele é resultado, né? De estilo de vida. Resultado de estilo de vida, exatamente. Que até aqui eu falei de alguma outra coisa? Não, né? Então. Fome. Luz do sol regula a fome. Eita. É mesmo, é? Pô, a pessoa tem gula para comer, tem aquela coisa toda, não aguenta. Mecanismos de saciedade. Você quer um bem baratinho, luz do sol. Como assim? Né? Olha aí, alguns estudos, tá? Que estão citados aqui, depois você pode ver. Por exemplo, já um pouquinho mais antigo aí, 2016, e esse aqui de 2007. Né? Existe um hormônio que é produzido por uma região do cérebro que chama rabênula. Não precisa decorar nomes, mas vocês entenderem que eu não estou inventando isso da minha cabeça. Tá? Existe um hormônio que chama o hormônio alfa-melanocítico. A luz do sol estimula diretamente essa região da rabênula, produzindo esse hormônio, alfa-melanocítico. O alfa-melanocítico estimula a saciedade. Então a luz do sol estimula a saciedade. Quer dizer que resolve a fome da pessoa? Lógico que não. Lógico que não. Mas é um efeito extra da luz do sol que eu falei que eu ia mencionar aqui. Que provavelmente muitos de vocês não tinham ouvido falar também. Tá? Então, é um aliado gratuito, fácil de disposição, hein? Já viu a luz do sol falhar? Eu liguei para ele, não veio? Tá sempre aí? Entendeu? A pessoa tá com difícil de gerenciamento de fome, aproveita isso aí junto. Entende? Vai tomar só anorexígeno pra caramba? Tem mais, entendeu? Tem algumas coisas aí que facilitam. Vai só ter muito autocontrole, usa um pouco de mecanismo biológico, aproveita, usa junto, tá? Então, inibidor de fome. Humor. Dá um tempo aí para o pessoal ver o GIF, né? Eu gosto às vezes de pôr o Homer, que aí dá uma quebrada, fala de coisa séria, tem o Homer aí, enfim. Humor. Foi mencionado lá no início, né? O humor além do cortisol. Por quê? Porque eu já falei do cortisol. Mas alguém mencionou lá atrás, quem que tinha sido mesmo? Maristela? Foi? Que falou do efeito antidepressivo, foi isso? Então, olha só. Tem um efeito antidepressivo? Tem. É só pelo cortisol? Não. Olha como é completo. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa, é outra. Quantos pontos estou mostrando aqui? Né? Então, aqui tem alguns estudos. Ó, a luz afetando o humor e o aprendizado por circuitos diretos de retina. Tá? Tem alguns circuitos diretos. Eu não vou entrar em detalhes, senão essa palestra vai ficar gigante. Vocês estão percebendo, né? O tamanho que fica de trazer tudo, né? Mas existem mecanismos diretos que o estímulo de luz ativa diretamente a via serotoninérgica e a via dopaminérgica. Calma. Serotonina é o que a maioria das pessoas que tomam antidepressivo está em busca. Ou qual que é o grande objetivo do antidepressivo? A maioria deles. Aumentar a serotonina do cérebro de forma artificial. Serotonina nada mais é do que um neuromodulador de satisfação pessoal. Introspecção. Então, dá um pouco mais de saciedade. Parece que a vida está melhor. A pessoa às vezes fica um pouco apática. Às vezes fica com um afeto um pouco embotado até. Perde um pouco de empatia. E está tudo tão bem. Tem tanta serotonina. Está tudo assim. A dopamina já é um neuromodulador de busca de algo além. Então a dopamina está muito, eles dizem assim, a serotonina é felicidade, dopamina é prazer, que simplificou demais, né? Serotonina é isso, é o estímulo de, vamos dizer, entrar para dentro da casca. Aí a pessoa se sente um pouco mais satisfeita, aí ela tem uma impressão de que pronto, a depressão está resolvida, né?
A dopamina já é um neuromodulador, então faz ela buscar. A gente vai atrás de comida por causa de dopamina. A pessoa quer melhorar no emprego por causa de dopamina. A pessoa acha que ela vai ganhar na Mega Sena por causa de dopamina. Olha só. Ela acha, vamos dizer, é um antecipador de recompensa. Um antecipador de recompensa. Você está imaginando uma maravilha, eu vou atrás, eu vou lá, pô, eu vou lá. Eu vou sair de São Paulo, eu vou para Pocinhos, ver o mais circulando, é isso? É dopamina, o que movimenta a gente ir atrás. Então você vai dizer que serotonina é felicidade? E dopamina é prazer? Não é, dopamina é busca de algo externo. E a luz do sol auxilia na regulagem e na modulação desses dois neurotransmissores fundamentais para o humor. Tá? Então tem muito mais do que às vezes a gente pensa. Tá? Aqui eu mencionei a rabénula. É o mesmo circuito, tá? Que produz lá o hormônio da saciedade. Parte da saciedade também é pelo efeito serotoninérgico. Agora, alguém não entendeu quando eu falei assim? Entenderam? Diga. Mas a luz do sol, como que ela influencia na dopamina? São vias neurológicas diretas, que tem a ver com esse circuito aqui, ó, tá? Então, imagina assim, isso aqui é uma representação, já que perguntou, então vou falar algumas palavras, tá? Isso aqui é uma representação do epitálamo, que é um nome anatômico aí do diencéfalo, tá vendo? Não é fácil explicar em poucas palavras, né? Então, quer dizer, a luz do sol chega na retina, estimula vias neurológicas direto. Então tem ali a ínsula, tem o hipocampo, que como eu já mostrei antes, né? O hipotálamo, né? Você tem a região do epitálamo, que tem a ver com a própria glândula pineal. E aí tem esse núcleozinho verdinho aqui, tá vendo aqui? Ó? Conseguiu enxergar? Chama rabénula. Ele recebe um estímulo direto, mas é um estímulo então de modulação. Tá? Será que tudo isso aqui todo mundo já entendeu? A ciência já entendeu completamente? Não. Não, mas a gente está descobrindo vias. Tá entendendo? Então, isso aqui é a aplicação de fisiologia. Como é que funciona? Deixa eu usar isso a meu favor. Não é simplesmente assim, fiquei doente, deixa eu lá tomar um bezetacil, né? Ele falou, tô mal, vou lá tomar um bezetacil. Tá, mas e como é que eu uso o funcionamento orgânico a meu favor hoje? Para eu não precisar do bezetacil, né? Isso é medicina promotiva, meus amigos. É trabalhar em promoção, não é só prevenção, não. Promoção. Se eu estou no estado e eu quero melhorar o meu estado, não é simplesmente evitar um problema. Evitar o problema já é bem melhor, né? Mas você melhorar uma situação que você já está, é melhor ainda. Então é uma abordagem promotiva, tá? Opa! Costuma dizer proativa. Proativa. A pessoa precisa fazer a parte dela. Tá? Perfeito. Que é o mesmo sentido, né? A pessoa ter proatividade em busca de ter melhorias. Não é esperar uma coisa. Ah, agora eu tô mal pra caramba, agora eu vou procurar lá o doutor André. Pelo amor de Deus, procura hoje. Entendeu? Bem melhor, né? Então aqui o resumão, hein? Resumão. Vocês achavam um pouco mais do que a turma da esquerda, né? Um pouquinho mais. Você achava ali, aquece, vitamina D, a maioria, né? Tinha ali humor, tal. Qual o outro que falaram no início? Depressão, que é o humor, mas alguém falou outro de ciclo circadiano, tá? E olha a listinha que eu apresentei hoje. Será que tem mais? Depressão, né? E aí? Pegaram? Então, os vídeos que eu procuro fazer, as palestras que eu procuro fazer, as lives que eu procuro colocar, tem essa pegada. Referência científica, explicação de um jeito que a pessoa entenda, e a gente trabalhar em prol de melhoria, não ficar esperando as coisas acontecerem para buscar uma solução para um problema. Mas tem um problema também, tem que buscar soluções. Mas não necessariamente precisa esperar ter um problema. Tá? A gente sempre pode trabalhar para ter a proatividade de ter sempre mais benefícios e aproveitar o uso correto aí dessas coisas todas. Certo? Diga. Nível de alerta. Nível de alerta tem então a ver com o cortisol, quando eu estava explicando do ciclo circadiano, tá? Eu posso não ter usado essa palavra muitas vezes, certo? Mas quer dizer, o pico de cortisol aumenta o nosso alerta. A ativação do nosso sistema nervoso autônomo simpático ativa o nosso nível de alerta. E a luz do sol ativa diretamente esses mecanismos, entende? Então, por exemplo, assim, imagina um cenário assim, vamos dizer, você está 3 horas da tarde, almoçou, tá assim meio, né? Pô, eu preciso fazer uma apresentação para minha turma de trabalho aqui. Pô, além de você tomar um cafezinho,
Recebe um pouco de luz solar ali. Você vai receber inputs, digamos assim, sinais, estímulos, para ativar novamente o sistema de alerta, entende? Então pode facilitar para vir um pouquinho mais de cortisol, pode facilitar para vir um pouquinho mais de adrenalina. Agora, o que é o ponto? O sistema de alerta, já que tocou nesse ponto, quanto tempo eu tenho? 20 minutos? Então, oh, que beleza, acelerei demais. O sistema de alerta, a gente precisa ter uma certa atenção com isso, porque o que muita gente faz é querer muito alerta, entende? Alerta o tempo inteiro. Direto. Então, é um montão de cafeína, é um montão de estimulante, é um montão de termogênico. Tem gente que busca até outras substâncias, como, por exemplo, Venvance, que é usado para TDAH grave, aí procura Ritalina e tal, e alerta. Tem pessoas que acabam pulando de um extremo para o outro, entende? Se você tiver alerta demais, você não consegue prestar atenção no que está fazendo. Então, você tem uma medida. Isso aqui chama circunflexo da atenção. Como que é isso? Imagina assim, o que eu tenho que fazer agora? Eu, por exemplo, aqui, eu tenho que falar para vocês, eu não posso estar moscando aqui, eu não posso estar aqui assim, como tem alguns aí, entendeu? Com aquele soninho. Não posso, porque eu estou aqui falando, então nível de alerta tem que estar bom. Agora, e se eu estivesse muito nervoso? Passou do ponto. Não estou entendendo a pergunta, não estou entendendo o que eu vou falar, perde a linha de raciocínio toda hora. Então, o nível de alerta, ele é bom quando ele vai até o ponto que a pessoa ainda está calma. Se você sobe muito o nível de alerta, muita adrenalina, perde a calma. Então, não é que alerta é bom e repouso é ruim, não tem essas coisas, é o equilíbrio, entende? Parece impressionante, né? Mas toda a conclusão que a gente chega é que o bom senso, o equilíbrio, é o que realmente importa. Entende? Mas a sociedade, de modo geral, só bota estimulante para dentro. E aí o nível de alerta ultrapassa aquilo que é saudável. Entende? Então, aqui eu estou mostrando que a luz do sol auxilia na modulação. E, de modo geral, ela ativa. Entende? Então, mas não quer dizer que se você, vamos dizer, a pessoa, você não, mas a pessoa que tomou algum estimulante e tal, não, então eu não posso ver, eu vou ter que me trancar num quarto escuro, então para não ficar nervoso. Não é isso, entende? Eu estou falando do conceito de alerta de modo geral. Tá? Então, a luz do sol estimula diretamente esse alerta. E aí o ideal é, se a pessoa está com alerta demais, ela aprender recursos para trazer ela para o estado calmo. Se ela está alerta de menos, ela aprender, então, por exemplo, recursos que tragam ela para um estado de alerta ótimo. Então, tem que ir se percebendo. Né? E o que é o circunflexo da atenção? É uma teoria já antiga, dos anos 80. Mas eu acho muito boa. Porque normalmente, vamos dizer assim, as pessoas têm um pouco de dificuldade de dizer assim, um estado emotivo, né? Aí às vezes tem aquelas carinhas para auxiliar, né? Eu estou com assim, eu estou tristinho, eu estou animado, eu estou... para tentar facilitar um pouco para ela perceber como ela está. Mas o circunflexo da atenção é uma forma de entender isso que ela é mais simples. Então, por exemplo, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dormir, por exemplo? Como está o meu nível de alerta nesse momento? Puxa, está exagerado. Então não está compatível com o meu momento de sono, insônia. Ó, né? Insônia. Não vai dar uma emoção boa. Aí você pode até encontrar alguns nomes, pela psicologia, pela classificação das emoções, tem todo aquele ciclo, né? Mas com certeza o sentimento não vai ser bom. E o contrário também é verdadeiro. Entende aí? Igual eu estava dando exemplo aqui. Preciso falar agora aqui para todos os senhores aqui. Como que está o meu nível de alerta agora? Será que está bom o suficiente? Será que eu preciso de um pouquinho mais de estímulo? Como minha filha me acordou de madrugada, eu precisei de um pouquinho mais de café. Entendeu? Aí eu fiquei já em pé ali para não ficar um pouco mole demais aqui. Entendeu? Porque eu já estava assim meio, né? Então subi um pouquinho o nível de alerta para ter a condição de falar. Então eu estou me sentindo bem. Está de acordo com o que eu estou apresentando aqui. Eu quero ler muito esse livro. Não estou conseguindo. Às vezes o nível de alerta não está legal. Tem que aprender a aumentar o nível de alerta. Depois precisa ter concentração, né? Concentração é um treino, é outro neuromodulador, chama acetilcolina. Já que eu tenho tempo, pessoal, estou falando aqui, tá? Aí você me avisa, tá? Quer falar também, tá? Então vou concluir esse aqui e eu já passo para ele, para garantir, tá? Aí quer dizer, então você precisa ter a acetilcolina. É um outro neuromodulador. Então, vamos dizer, adrenalina subiu meu nível de alerta. Estou no nível de alerta bom e calmo? Estou. A acetilcolina é a nossa capacidade de concentração naquilo que a gente quer prestar atenção. A acetilcolina faz com que a gente, vamos dizer assim,
Pare de perceber estímulos que a gente não quer perceber. Vou te dar um exemplo aqui. Você está percebendo o peso do seu corpo sobre a cadeira? Acho que agora está, né? Porque eu chamei sua atenção para isso. A sua acetilcolina estava totalmente focada aqui na minha fala. Provavelmente. Entendeu? Então, quer dizer, aí é o nível do foco. Mas o foco só vem depois do alerta. Então, tenta focar dormindo. Faz isso aí. Experimenta. Aquele sonão. Ah, quero ter concentração. Boa sorte. Você precisa do alerta primeiro. Entendeu? O alerta primeiro. O alerta está de menos, precisa subir um pouco. Está demais, aí ele distrai. Você sai do foco e começa a ter distração. Então, quer ver um exemplo claro de distração? Não vou perguntar aqui, que eu acho que todo mundo deve estar fazendo isso, né? Mas, vamos dizer assim, quantas vezes a gente pega o nosso smartphone sem precisar ter pego? Quantas vezes num dia? Tenta parar para perceber quantas vezes você pega o aparelho sem... O que você tinha que fazer com ele? Distraiu. Então, normalmente o nível de alerta é um pouco... Entendeu? A turma está meio frenética, é só observar. A galera está meio assim, pilhada demais. Aí tem que aprender a reduzir um pouquinho o nível de alerta. Aí o foco entra com mais força, tá? Aqui primeiro e chega lá. Diga. Em relação às crianças, né, e os adultos, nessa desregulação do relógio biológico, né, esse excesso de estímulo, a luz artificial, enfim, assim, as crianças, elas são mais prejudicadas. Tem algum estudo assim que mostra que elas não têm esse cuidado, né, com essa situação ideal, né, que é representada, fisiológica, né, respeitando a fisiologia, ao longo da sua juventude, assim, ela pode ter alguma coisa assim que mostra? Tem. Não, aí que tá. Predisposição para realmente estar desregulado. O que eu já vi de dados, não estou falando de casos anedóticos. O que é um caso anedótico? Ah, eu conheço. Não, estou falando de quando você olha dados, né, números que olham de modo geral os estudos. É uma condição muito rara. Muito rara. Beira 0,03%. Então, 99,97% não tem predisposição. O que a gente vê no mundo moderno é que os pais já estão num ciclo meio biruta, né? A criança está em que ciclo quando ela nasce? Ela tem qual? Só está sendo criada pela avó e a avó tem um ciclo bom, né? Não é isso? Então, aí, quer dizer, o que a gente tem de dados não foge muito do que eu expliquei. Se a pessoa tem 68 anos ou ela tem 5, o que está sujeito a acontecer é que se aquela de 68 passou 40 anos com o relógio bem reguladinho, melhor para ela que ela vai ter uma condição melhor ali na terceira idade, né? Agora, se a criança começa desde cedo, aí, minha amiga, aí vai a desregulagem, a tendência é ela envelhecer precocemente, a tendência é ela começar a ter manifestação autoimune, a tendência é começar a aparecer um monte de coisa. Porque o relógio biológico regula tudo isso, né? Inclusive a imunidade, aí tem infecção de repetição, aí não sei o quê, tá? Então, o adulto que tenha se exposto na sua infância, né, à regulação do relógio, se sair um pouco fora, é mais fácil de recuperar essa. Então, vou relembrar o estudo do Samir Hattar. Ele pegou adultos que se diziam noturnos a vida inteira. Sabe? Não, só funcionam de noite. Ele pegou esses caras, uns 400. Levou todos para acampar 2 semanas. Voltou. Aqueles 400 voltaram. De novo, será que a gente vai fazer um estudo com 355 mil pessoas ao redor do globo com genética diferente? Não é brincadeira fazer esses estudos gigantes, ainda mais sem verba, né? Porque a análise tem que ser muito bem feita, senão o viés da análise dá um resultado que o cara quer que dê, né? Então, estudo isento de viés, assim, é muita grana que precisa, tá? Então, nesse sentido, o que isso mostrou? Não tem idade para que perdeu, perdeu, não dá mais. O que acontece é que às vezes a pessoa não tem um mínimo de disciplina. Aí já é um outro aspecto, né? Já é um outro aspecto. Ela não consegue nem garantir que ela vai ver um pouquinho de luz do sol de dia, que ela vai garantir que vai ver um pouquinho do pôr do sol. Quer dizer, nós estamos falando o quê? De meia hora do dia de dedicação para olhar a luz? Será que... a pessoa às vezes não tem condição. Aí é mais uma questão disciplinar. Agora, fazer meio na... dizer, eu estou precisando regular o relógio biológico dos meus filhos. Então leva para acampar, pô. Tá fácil. Se puder, né?
Faz um esquemão bom de acampamento na praia e tal, você vai ver. Quanto que a gente via aqui, não sei, faz um tempo, acho que são poucos, né? Projeto Pegadas, por exemplo, né? Que a gente teve aqui na região, quando eu era adolescente na época, né? É um sistema maravilhoso para essas coisas, entende? Escoteiro ou qualquer coisa dessas. Ele não vai estar vendo muita luz artificial, ele vai estar vendo luz do fogo. Essa luz do fogo, como eu expliquei, não atrapalha. Aí ele está mais exposto ao ambiente natural, costumeiramente a gente vê a coisa. Então você vê, lá em Brasília, eles faziam aqueles jeca total, né? Então não sei se vocês ouviram falar da atividade que eles tinham lá, né? Que por um motivo não tem mais, mas é injusto, né? Mas assim, o que acontecia? Os jovens voltavam numa pegada muito boa depois. Esse relógio biológico mais reguladinho. O quê? Às vezes uma semana de acampamento. Fugir um pouco da tela, né? Então, o lance da tela não é só o brilho, entende? Não é só o brilho, quer ver? Então, por exemplo, assim, eu estava falando da dopamina, olha só. Tem diversos dados mostrando um assunto que é o seguinte: das 11 horas da noite até 4 horas da manhã, o ideal é escuridão total. Aí está lá vendo o brilho, com constância, toda noite. Tá lá o celularzinho, um brilhozinho aqui, isso não faz mal nenhum, né? Deixa ele. Aí tá lá, das 11 às 4, direto. O relógio biológico, ele, além de dar uma bagunçada, a produção de dopamina, que faz aquela pessoa então querer ir em busca de melhoria para si mesma, em busca de objetivos, fica muito prejudicado. E aí, não, ele é depressivo, tadinho. Super depressivo. Aí às vezes melhora o ciclo biológico, boa parte daquela depressão some. Entende? Tem umas coisas assim que são mais de desajuste. Não é necessariamente uma coisa tão psicológica. Agora, tem dos dois, né? Entendeu? Então, quer dizer, vale a pena investir nisso, porque é barato. Barato, né? É barato, né? E exige um pouco de disciplina. Não é muito também, não. Tá? Coisa pequena. Vamos lá? A ação, considerando que a ação da dopamina é relacionada a essa busca, que é algo melhor, está relacionada ao sentimento de esperança? Sim. A esperança no sentido de... Mas assim, é no sentido da expectativa, tá? Que a esperança por si só, ela pode ser serotoninérgica também. Entende? Aquele sentimento de paz, de que dias melhores virão, eu tenho certeza. Isso não é dopamina. Uma certeza, uma convicção, por exemplo, de uma esperança, não é bem dopamina, não. A dopamina tem a ver com a expectativa. E qual é o perigo disso? Estou entrando em outro assunto, tá? Tudo bem? Qual que é o perigo disso? O perigo é que é o seguinte, imagina que você está imaginando, vamos dizer assim, vou trazer um assunto bem comum de falar em sessão, por exemplo, relacionamento casal, vamos dizer casal. Aí está com uma expectativa que o marido vai, aí você está enchendo a cabeça de dopamina, enchendo. Não, ele vai ver meu cabelo, ele vai perceber que... E o cara, como é de costume, nem olha o cabelo, né? Aí, quer dizer, aquele tanto de dopamina que a pessoa colocou para cima é a expectativa que ela está nutrindo, né? Então é a antecipadora da recompensa. A recompensa não veio ainda, né? Aí a recompensa não vem. Ele não viu. Ele não reparou o seu cabelo, ele não viu que você trocou o perfume, nada. E falou de, sei lá, de baralho, qualquer assunto assim que você... Enfim. O mesmo tanto de dopamina que subiu vai ser a queda de dopamina que o cérebro vai ter. Proporcionalmente, simétrico, isso já foi mensurado. Então, vamos dizer que você subiu 5 vezes a sua dopamina, a pessoa vai ter uma queda de dopamina de 5 vezes também. E aí ela vai sentir uma dor muito grande. Então, por exemplo, como que eu procuro aplicar isso em casa, com criança? Vamos ligar um assunto com outro aqui. O importante não é exigir que o filho tire 10, não. Entende? Não importa se ele tirou 8, se ele tirou 7, se ele tirou 10, se ele tirou 9. Se você coloca dopamina no processo de estudo, filho, você estudou, sei lá se foi 7, se foi 8, se foi 10, tanto faz. Ele colocou a expectativa dele no fazer constante. Ele não colocou a expectativa dele num resultado. Entendeu a diferença? A dopamina tem muito a ver com isso. Então, vamos dizer, a esperança. Se for assim, eu tenho esperança que fulano de tal vai me ligar na quarta-feira, sabe? Está sujeito a não ser esperança isso, é expectativa. Você entendeu?
Agora, uma esperança no sentido de uma convicção de que não, um dia eu consigo, por exemplo. Você pode usar a dopamina para chegar lá. Mas você não pode traduzir direto, entende? Dopamina é mais isso, é a antecipadora de recompensa. Por isso tem riscos. Aí o que acontece numa pessoa que tem vícios? Ela não sabe gerenciar a dopamina dela. Então ela usa uma determinada substância, ou se vale de algum dispositivo virtual, que seja, ou qualquer outra condição que ela recebe aquele boost, né, aquele excesso de dopamina muito rápido, pouco tempo depois ela tem uma dor muito grande. Por quê? Porque o tanto que subiu, o tanto que caiu, porque foi um estímulo artificial. Né? E aí o que acaba acontecendo? Ela quer aquele estímulo de volta. Ela quer de novo. Quem aqui assiste as palestras do Clóvis de Barros Filho? Faz ninguém? Depois assistam as palestras que ele fala da pamonha. Quem já viu? Boa, né? Boa, que o cara tá com fome aí, morrendo de fome, encontra o castelinho da pamonha. Aquele cara é divertido demais, né? Aquele castelinho, aí ele chega e come aquela pamonha deliciosa, aquela maravilha. Qual é a conclusão que ele chega? Pamonha me deixa feliz. Não é isso? Aí ele quer a segunda pamonha. Aí ele bota outra para dentro e já não, mas eu cheguei à conclusão que eu amo a pamonha. Então ele come a terceira, aí puta, não aguenta mais. Porque quer dizer, confundiu, entende? Ó? A fome, a dopamina, estava fazendo ela buscar alguma coisa. Saciou a dopamina, já chegou. Então é dopamina, né, filho? Não é uma recompensa. A saciedade, por exemplo, pode ser uma recompensa. Tá entendendo como as coisas se intercalam? Né? Então, por exemplo, num processo de estudo dos jovens, se a gente valoriza mais o esforço do estudo, ele vai aprender a colocar dopamina no esforço. Se você quer crescer dentro de uma empresa, se você coloca a sua recompensa, não, hoje eu fiz o meu melhor. Sabe esses papos que parecem de coaching? Mas ó como é a coisa, né? Não é só, né? Isso é biologia profunda, né? Não, mas hoje eu fiz o meu melhor. Ah, mas eu não consegui fechar 70 clientes, cada um por 70 mil reais. Não atingi a meta. Ah, então, dopamina, porque eu achei que eu ia atingir a meta. Então, não foi o melhor caminho, entende? Então tem formas de modulação de dopamina também, que tem a ver com comportamento. Daí quando você entende um pouco mais de neurobiologia, fica mais fácil entender psicologia. Tá percebendo a diferença? Você entende um pouco de neuromodulação, mas é um assunto meio avançado esse, tá? Estou dando uma traduzida aqui para entender um pouco melhor, tá? Timing? Não?